Agora, quem encontrou Oséias capítulo 2, diga eu achei. Então, meus irmãos, minhas irmãs, façamos uso da palavra de Deus. Assim está escrito: e a terra ouvirá o trigo e o vinho e o azeite, e eles ouvirão Jezreel. Repito, e a terra ouvirá o trigo e ao vinho e ao azeite, e eles ouvirão Jezreel. Quem entendeu isto, diga amém. Amém. Pode tomar teu assento em nome de Jesus, que Deus lhe abençoe. Eu peço toda a sua atenção agora. Glória a Deus. Isto, se acomode nos seus lugares. Peço que você me encare bem dentro dos meus olhões. Assim, deste jeito. Meus irmãos, minhas irmãs, eu tenho certeza que cada vez que nós lemos a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, vocês reparam que, ao nível da profundidade que existe aqui dentro, muitas vezes é necessário que Deus simplifique a comunicação daquilo que está dentro das Escrituras. Verdade é que existem coisas tão maravilhosas, e eu costumo dizer que, se você começar a cavar aqui dentro, é um buraco sem fundo, você vai achar águas e mais águas e poderá mergulhar aqui dentro. Isso daqui que eu vos falo é tão real e tão verdade, que o próprio mestre Jesus grandão da Galileia, quando ele vai pregar a palavra, é necessário ele simplificar através de parábolas. Tamanha profundidade das coisas que ele dizia, ao ponto de certa vez alguém olhar para ele e dizer: Cristo, nos explica isto, porque nós não estamos compreendendo. E Jesus começa a dizer: se eu vos estou falando as coisas de baixo da terra e vocês não compreendem, imagina se eu abrir o leque dos mistérios dos céus e começar a falar as coisas do alto. Aí é que vocês não vão compreender mesmo. Por isso é que Cristo usava parábolas, não para mudar a essência daquilo que ele estava falando, mas para simplificar as profundidades daquilo que ele falava. É mais ou menos, e entre parênteses eu argumento isso com os irmãos nesse começo de pregação. Pense que os irmãos estão presos num tempo determinado. Você não pode voltar no passado e você não pode ir no futuro. Nós também estamos presos num lugar determinado. Ou você está aqui, ou você está na sua casa, não nos dois lugares ao mesmo tempo. E você também está preso a um pensamento determinado. Por exemplo, você raciocina, como eu estou raciocinando agora. E você raciocina para chegar até certo pensamento, porque vocês não conhecem todas as coisas. Eu te dei 3 argumentos que dou por causa destes 3. É que Deus precisa simplificar o que é, para que nós possamos compreendê-lo. Eu acabei de dizer que vocês não podem avançar no tempo, nem no presente, nem para o futuro, nem no passado. Mas Deus é tão poderoso que a sua onipresença atravessa o tempo. Então Deus não vai no passado, Deus já está no passado. Deus não vai no futuro, Deus já está no futuro. É por isso que Deus está além do nosso tempo. Enquanto nós estamos no Cronos, Deus está no Kairos. Eu também disse que você não pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Mas eu repito, Deus é onipresente. Então ele está aqui, está na tua casa, está na rua, está na frente, está atrás, em cima, embaixo, na terra, fora da terra. Eu também disse que vocês raciocinam para chegar em um lugar. E novamente repito, como Deus é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, até mesmo em pensamentos. Então Deus não raciocina, porque se eu raciocino para chegar em um lugar, quer dizer que eu não estou nesse lugar de pensamento. Entenderam na direita? Mas como Deus está em todos os lugares, ele já está na frente dos pensamentos. Então Deus não precisa raciocinar para chegar. Ele já sabe de todas as coisas, conhece todas as coisas, tem todo o poder, está em todos os lugares ao mesmo tempo. Eu falei isto de uma maneira bem simplificada para que vocês entendam. Como é que nós, seres humanos, tão pequenos e falhos, tão presos ao tempo, ao lugar e ao pensamento, ao espaço, à matéria, poderemos compreender um Deus que não está preso a nada disto. Então, enquanto nós não temos o poder de nos engrandecer e alcançar Deus, Deus faz o contrário. É como Deus faz com Israel dentro do deserto, só vai comendo Bíblia. Aonde Deus chama Moisés para cima do monte e diz: Moisés, diz para esse povo, para eles não atravessarem os limites do monte, porque se eles atravessarem, eu vou matar eles. E não mato porque quero matar, mato porque eles não suportam o peso da minha glória do jeito que eles estão.
Só que Moisés avisa para eles que se eles não podem subir para me alcançar, eu vou descer para alcançar eles. Levanta o tabernáculo, levanta a minha presença. E se vocês não me alcançam, eu alcanço vocês. Se vocês não vêm, eu vou até vocês. Se vocês não me tocam, eu vos toco. Se isto é um pensamento verdadeiro, agora se entende que se eu não posso alcançar a grandeza de Deus, Deus se simplifica a minha humildade e simplicidade, para que eu possa ser alcançado por Ele. Novamente engrossa esse pensamento com o que Jesus faz com Pedro, e só vai comendo Bíblia, não estou com pressa de passar por isto. Quando você ler acerca da tempestade, Pedro está afundando. Quando ele abre a boca dizendo, tem misericórdia de mim, Jesus grandão. Não está escrito na Bíblia que Pedro agarra a mão de Jesus, é o contrário. É Jesus quem segura a mão de Pedro, puxa ele para cima e leva até o barco. Então não é Pedro quem alcança Cristo, é Cristo quem alcança Pedro. Não é Pedro quem alcança a salvação, é a salvação quem alcança aquele que está afundando dentro das águas. Entenderam? Na direita, vou falar olhando para a esquerda agora. Era impossível cada um de nós alcançarmos Deus, mas por causa da grandeza do seu amor, Deus decidiu alcançar cada um que está aqui dentro. E eu sei que você não está sentado aqui à toa. Deus se simplifica para poder se fazer entendido por aqueles que o estão olhando e compreendendo quem Ele é agora. É por isso que está escrito dentro da Bíblia que não julgou por usurpação ser igual a Deus. E estava falando de Jesus. Antes, esvaziou a si mesmo de tudo que Ele era e assumiu uma figura de servo e de forma humana. Em outras palavras, Jesus do jeito que era, sendo a palavra que é, sentado aonde estava, recebendo toda a glória que tinha nos céus, decidiu por amor de vós e pela vontade de Deus esvaziar-se da glória que Ele tinha nos céus, descer na terra como uma simples forma humana, se fez carne e andou entre nós, para que nós que não podíamos alcançá-lo, se eu não alcanço a palavra desce, se faz carne e me alcança através da cruz do Calvário. Entenderam? Na direita e na esquerda, por isso levantaram a mão para dar glória. A cruz do Calvário foi a maior manifestação de que se eu não alcanço Deus, Deus me alcança. Se eu não vou, Deus vem. Se eu não toco, Deus toca. Cruz do Calvário não foi derrota. Cruz do Calvário não foi morte. Pelo contrário, cruz do Calvário foi vida, foi vitória. É por isso que quem olha com o olhar humano enxerga a cruz como um fim, ponto final. Mas quem olha com o olhar do reino dos céus enxerga a cruz como um ponto de começo, uma vírgula para continuar seguindo. Eu falo isso a vocês porque existe um costume na época. Quem era crucificado, olha aqui para o pastor Jonathan Carlos, não pegava a cruz do Calvário, ou a cruz, melhor dizendo, colocava nas costas e ia seguindo para o lugar da crucificação dizendo assim, eu vou viver, como eu estou alegre, hoje deu tudo certo na minha vida. Quem metia a mão na cruz, entendeu, né, profeta? Vinha chorando e lamentando, hoje eu vou morrer, chegou a minha hora, de hoje eu não passo. Só que enquanto para o mundo cruz é fim, para a igreja a cruz é começo. Porque quem está lá fora olha para a cruz e diz, eu vou morrer. Quem está aqui dentro olha para a cruz e diz, eu posso até morrer, mas ao terceiro dia eu me levanto junto com meu Senhor. Aleluia! Se isto aqui é mistério, eu olho para vocês esta noite e posso montar uma base para entrarmos de cabeça naquilo que Deus quer falar. E a base que eu vos monto é que não existem vivos aqui dentro agora. Se você já me ouviu falar isso, por favor, ouça novamente o que eu vos falo agora. Não existem vivos aqui dentro da igreja. Pregador, mas eu cresci ouvindo que quem está na presença de Deus está vivo. Não, quem está na presença de Deus já está morto há muito tempo, crucificado com Cristo na cruz do Calvário. Já tomei na mão os pregos que Ele tomou, entendeu, né, varoa? Tomei nos pés o prego que Ele tomou, tomei na cabeça a coroa de espinhos que Ele tomou. Aí eu posso gritar o que Paulo falou, já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu. Se eu não vivo mais, estou morto. Está vendo? Só tem morto aqui dentro. Se só tem morto, como é que esse vaso levantou a mão para dar glória? É porque eu posso estar morto, mas tem alguém morando dentro de mim que está vivinho. E é Ele quem me guia a partir de agora. Se tu compreendeu que nós estamos sendo guiados
pela presença do nosso Senhor Jesus grandão da Galileia. Vou começar a entrar em Oséias agora. Eu volto novamente na tempestade aonde Pedro está. Só monta um cenário na sua frente aquele dia. Aquele dia eram pescadores, homens valentes. Irmão, com carinho, quem está no meio da tempestade não é qualquer pessoa. Pedro é especialista em pescaria. Seus irmãos são especialistas em mar. Só que na tempestade daquele dia, até quem era especialista em tempestade temeu pela própria vida. Hoje nós vamos perecer e morrer. Só que existem duas tempestades dentro da Bíblia. Estou chegando em Oséias. Na primeira, Jesus está na proa do barco. Na segunda, Jesus chega andando sobre as águas. Permita-me me ater na primeira tempestade, porque tanto na primeira quanto na segunda, quem está no barco se desespera. Só que a primeira tem mais propósito para esta noite, porque quando acordam Jesus na proa do barco, vou falar olhando bem dentro do teu olho arregalado, Jesus se levanta e faz algo que não fez na segunda. Na segunda, Jesus só pisa a pastora e a tempestade acalma. Mas na primeira, Jesus repreende o vento e repreende o mar, repreende a tempestade. Eu sei que tem gente aqui dentro que tem filhos e filhas. Eu sei que tu já repreendeu teu filho, sim ou não? Se repreendeu é porque ele estava fazendo algo que não era para estar fazendo, sim ou não? Se Jesus não repreendeu na segunda, é porque a tempestade está fazendo o que é para fazer na segunda. Se Jesus repreende na primeira, é porque a tempestade está fazendo algo que não era para estar fazendo na primeira. Então tu começa a perceber que o segundo vento é permissividade de Cristo. É Jesus quem está deixando para tratar quem está dentro do barco. E por que é que Jesus está deixando o vento soprar na segunda vez? Eu sei que vai doer, irmão, mas vai curar. É porque na primeira, quando o vento sopra sem ser permitido, alguém se levanta depois de ver Cristo dizer: aquieta-te, aponta o dedo para ele e diz: quem é este que até vento e mar, entender ali, lhe obedecem? A pergunta que eu vos faço é: como assim quem é esse? É gente que está andando com Jesus, pregando com Jesus, vendo os milagres de Jesus, mas quando Jesus acalma o vento fica: quem é esse? Quer dizer que não conhece quem é ele. Anda com ele, mas não conhece quem ele é. Está com ele, mas não conhece quem ele é. E Jesus doeu, curou. Por isso muitos não quiseram dar glória, não tem problema. E Jesus vai se apresentar dentro de tempestades. É por isso que a segunda tempestade se levanta. Só que deixa eu apresentar o Jesus da primeira, porque Jesus, olha aqui para o pastor Jonathan Carlos, faz isso aqui, ó, aquieta-te. Jesus amarra a tempestade pelo lado de dentro. Irmãos, naquele dia entraram valentes da pescaria dentro do mar. Pedro e seus irmãos eram valentes no mar. Só que naquele dia quem era valente no mar tremeu diante de outro valente chamado tempestade. Era um valente confrontando o outro valente. Era um valente lutando contra vários valentes dentro do barco. Só que naquele dia a tempestade foi mais valente. Só que enquanto a tempestade está sendo mais valente que os valentes do barco, se levantou um mais valente que a tempestade. E isto aqui é terrível de pensar, profeta, porque eu sei que dói, mas cura. Porque eu sei que tu já viu uma luta de boxe ou UFC. Eu não vejo muito, não acompanho, mas eu sei que os irmãos já viram como é que funciona. É um valente daqui, é outro valente de lá, e um socando a cara do outro, sim ou não? Então são dois valentes lutando pelo lado de fora. Quem socar mais a cara do outro derruba. Só que Jesus é diferente. Jesus não luta com outro valente do lado de fora. Jesus entra dentro da tempestade, entra dentro do outro valente, e ele amarra o valente de dentro para fora. Irmão, o espanto dos discípulos é que eles nunca viram um valente derrotar outro por dentro. E o espanto de muitos lá fora é que eles não entendem que quando Jesus, que é o mais valente, que o valente que mora aqui, entra para o lado de dentro, ele não me amarra de fora para dentro, ele entra dentro da minha tempestade. Ele entra dentro do valente que é o Jonathan Carlos. Paulinho entendeu? E quando o valente que é o Jonathan Carlos diz: sou eu quem mando, sou eu quem posso, sou eu quem tem, Jesus se levanta no meio desta tempestade, manieta e amarra ela do lado de dentro e diz: Jonathan, fecha a boca, porque quem manda aqui sou eu sou o mais valente aqui dentro desta tempestade.
É Jesus grandão. Se tu entende que Jesus é o mais valente aqui dentro, agora tu entende por que é que na segunda tempestade Jesus, estou chegando em Oséias, está do lado de fora chamando Pedro. Sai do barco e vem caminhar, rapaz. Tu não entende que a tempestade está amarrada na minha mão? Tu não entende que o teu vento está amarrado na minha mão? Tu não entende que o teu mar, que é bravio no lado de dentro, está amarrado na minha mão? Irmãos, eu prego a pessoas que têm lutas diárias. E não vem me falar que não, porque eu também tenho. E a pior luta não é contra a porta que se tranca, contra a chave que não chega. A pior luta é contra o Jonathan Carlos que está amarrado aqui dentro. Pregador, por que a maior luta é contra mim mesmo? Só pensa, o diabo está debaixo da autoridade do nome de Cristo. Os demônios se submetem ao nome dele. E se alguém cai na mão de Deus, Deus é fiel para ter misericórdia. Agora tem uma palavra dentro do Novo Testamento, aonde está escrito: e Deus os entregou às suas próprias concupiscências. Em outra palavra, no português claro, se eu não quiser, Deus não me força, Deus me entrega na minha própria mão e diz: vai cuidar da tua vida então, e se quiser andar longe de mim, ande, só que a porta sempre estará aberta, se tu quiser voltar pelo caminho para onde você foi. É por isso que Deus não vai atrás de Adão, fica na porta chamando aonde tu estás. É por isso que o pai não vai atrás do filho pródigo, fica na porta esperando ele voltar pelo caminho que foi. É por isso que Deus não vai atrás de você. Tu é livre até para desviar se tu quiser, mas hoje ele, como um bom pai, lhe chama de volta pelo caminho aonde tu foi. Volta que eu quero amarrar essa tempestade dentro de você. Quem me entendeu, diga glória a Deus. Precisamos seguir por esse caminho. O caminho a qual eu sigo com vocês, acerca de que existe um valente aqui dentro, que está amarrado aqui dentro, chamado Jonathan Carlos. Um mais valente que é Jesus entra e domina a tempestade pelo lado de dentro. Mas naquele dia, Jesus chama Pedro para fora do barco. Vem, rapaz, anda sobre as águas, caminha aqui na minha direção, com carinho, com respeito. Se eu vos falo acerca de liberdade, se eu vos falo acerca de trabalhar de Deus, existem duas coisas que estão operando no meio da tempestade. A primeira é a palavra que Cristo lança: vem. E esse vem pela fé de Pedro, opera para que Pedro possa caminhar sobre as águas. Só que tem uma segunda força operando. Lembra que tem dois valentes no ambiente? Um valente está gritando vem, o outro valente está soprando. Para qual valente Pedro vai dar mais ouvidos? Porque quando Pedro tira o olho de um valente e coloca o olho no outro valente, o medo toma conta do coração de Pedro. Está escrito aqui dentro: a fé em Cristo está sendo combatida pelo medo da tempestade. Eu repito, são dois valentes que geram duas coisas. A tempestade gera medo, Cristo gera fé. Qual é que vai ser mais forte dentro de mim? Para qual eu der mais ouvidos? Para qual eu colocar o meu olhar? Irmão, é com carinho, com amor que eu digo isto. Pensa que é só você que está sofrendo. Pensa que é só tu que tem luta. Ah, mas a minha é terrível. Talvez tenha alguém sentado do teu lado com uma luta muito pior que a tua aí, está dando glória aqui dentro. Ah, mas a porta trancou. Tem gente que está há 15 anos com porta trancada. A tua trancou esse ano. Ah, mas a doença chegou. Tem gente que está vivendo com a doença desde a mocidade. A doença chegou agora. A minha família amarrou. Tem gente que está com a família amarrada desde quando formou ela. A tua amarrou agora. Ah, pastor, mas tu não conhece a minha história, tu não conhece a minha, e não conhece de quem está do seu lado. Junto conosco tem 7 bilhões e meio de pessoas sofrendo na face da terra. Todas estão sofrendo, todas têm lutas, todas estão determinadas dentro da tempestade. Só que permita-me lhe dar uma palavra de esperança. Não é o nível da tempestade que decide quem cai e quem fica de pé. Eu vou falar isso aqui de novo. Não é o nível da tempestade que decide quem cai e quem fica de pé. Depende mais de Pedro, é onde ele coloca o olho. Porque com carinho, com respeito, estou gostando de gente que está me olhando de olho arregalado e outro meio de lado. Pedro não saiu do barco e está caminhando, sim ou não? Mas está caminhando no meio do vento, sim ou não? Então nunca foi vento. Ele não afunda por causa do vento, afunda porque tira o olho de Cristo e coloca no vento que já está soprando há muito tempo. Irmão, tu já não está nesta luta há 10 anos.
É 10 anos que tu está falando, vou parar, ainda está aqui dando glória. Como é que está 10 anos de bate-luta, ainda está aqui adorando? 15 anos em bate-prova, ainda está aqui adorando. Nunca foi a força do vento. É que tu está no vento, mas ainda está dizendo, eu vou com Cristo. Eu não largo, eu não solto. Ah, será que tu pode me ajudar a pregar enquanto a minha voz esquenta? Só segura a mão de quem está do teu lado aí. É a primeira vez que eu estou te pedindo isso. Tu me deu uma chance. Dá uma balançada santa na mão de quem está do teu lado e diga, para de olhar para os teus problemas. Começa a olhar para o Jesus que é maior que os teus problemas. Eu vou falar aquele jargão antigo de pregador. Não diga para Jesus o tamanho do teu problema. Diga para o teu problema o tamanho daquele que te chama no meio do vento e da tempestade. Eu vou deixar da glória quem quer, daqui a pouco eu prego de novo. Eu vou dar um gole na água aqui. É Jesus grandão. Eu sinto ele aqui. Eu posso testificar o que eu estou falando. Chegamos em Oséias. Parênteses aberta então. Você quer um exemplo prático disso que eu estou falando? Quem é que não lembra da casa que está fundada na rocha e outra na areia? Ah, a casa da areia está caindo porque o vento está soprando. Também soprou para da rocha e não caiu. Ah, porque o rio está batendo, também bateu na outra e a outra está de pé. Ah, é porque a outra casa é melhor que tu? É porque o outro irmão tem mais dinheiro? É porque o outro tem melhor condição? Tem gente com melhor condição, dinheiro caindo em um vento que você está suportando até agora. Não é vento, nem tempestade, nem rios, nem chuvas. É aonde eu estou fundado. Está olhando para quem? Na rocha ou na areia? Se eu fosse falar isso aqui, ficava até amanhã. Mas deixa eu cortar logo para onde Jesus mandou. Areia ao contrário de rocha. Se rocha a Bíblia tipifica como Deus, areia é Satanás. Areia vai, a rocha fica. Areia é rocha desconstruída pelo tempo. Então você tem a ideia de que quem olha para a luta e provação cai. Agora quem olha para Cristo fica de pé no meio da luta. Quem compreendeu isso que eu falei, diga amém. Irmão, se você pedir descanso a Deus na terra, sabe que Deus vai falar? E Deus está falando através da minha boca agora. Eu não vou te dar descanso na terra. Na terra é renovo. Descanso é só na glória. Quer descanso mesmo? Ah não, Deus, eu ainda tenho muita coisa para viver. Então receba renovo. Que se você quiser descansar, te dou descanso agora. Quer descansar? Agora se tu não quiser ouvir a trombeta tocar antes da hora, pede a Deus renovo, não pede descanso não. Tu diz assim, Deus me renova para eu caminhar mais um pouco no teu propósito. É, senti Deus falar com crente aqui. Se isto que eu vos falo é fiel e verdadeiro, entendam que existe um propósito. Cheguei em Oséias, dentro do vento e da tempestade. Irmãos, o mesmo propósito com o qual Jesus usa, quem me ouve, diga amém. Só vai comendo Bíblia então, não estou com pressa de passar nisso. A mesma forma que Jesus usa a tempestade para poder melhorar quem Pedro e os discípulos são, como eu vos expliquei agora, é a mesma coisa, por exemplo, que Deus faz com Jó. No capítulo 23, você encontra uma palavrinha no livro de Jó escrita assim: ainda hoje a minha mão pesa sobre o meu gemido. O que é que Jó estava querendo dizer? Nem tudo que eu estou falando para vocês é o que eu estou sentindo. A minha mão está na frente do meu gemido. A dor está terrível, mas eu estou quieto. A dor me faria gritar, mas eu estou botando a minha mão na frente do meu grito. Ah, mas por que tu está fazendo isso, Jó? Porque eu queria saber onde Deus está. Se eu sou, está escrito lá, se eu soubesse aonde Deus está, ali eu me apresentaria diante do seu tribunal. Ali eu pleitearia com ele, teria argumentos. E acaso por causa da sua grandeza ele contenderia comigo? Não. Antes me justificaria e me atenderia. Em outras palavras, Deus é tão grande, eu sou tão pequeno. Deus poderia olhar na minha cara e dizer, está sofrendo? E eu diria, estou, Senhor. Mas por que é que eu estou sofrendo? Deus diria, porque eu quero. Acabou. Matou teus argumentos. Ah, mas por que tu quer? Quem é tu? Eu sou Deus. Quem é você? Só que olha o que Jó fala. Contudo, apesar da sua grandeza, ele não usaria a grandeza dele como argumento. Ele não olharia para você e diria, tu está sofrendo porque eu quero que tu sofra.
tem propósito maior no sofrimento. Ih, cheguei em Oséias, alguém não viu, vou falar de novo. Tem propósito maior no sofrimento, Jó. Tu não está sofrendo porque eu tenho prazer no teu sofrimento. Tu não está sendo apertado porque eu tenho prazer em te ver chorar. Qual é o pai que não ama o seu filho, que tem prazer em ver a lágrima do filho? Nenhum pai que ama os seus filhos ama ver os seus filhos chorarem. Ah, Senhor, então por que estou sofrendo? Por causa dos meus propósitos. E eu abro um parênteses para falar isso aqui bem escancarado. Os propósitos de Deus são maiores do que o meu sofrimento e as minhas vontades. Ah, mas eu não aceito isso não, eu tenho uma opinião diferente. Com carinho novamente eu digo, a nossa opinião não vale nada quando a Bíblia entra na nossa frente. E quando é que a Bíblia entra na nossa frente, pastor Jonathan Carlos? Se Deus tem propósito no sofrimento, Ele não muda quem é, Ele é. Não é Deus quem se adequa à minha vontade, sou eu que me adequo à vontade de Deus. Deus não muda caráter, Ele só é quem é. Sou eu quem sou reconstruído todas as vezes, quantas vezes for preciso. Então qual é o propósito de Deus? Estou falando isso aqui com muita calma. Dentro do sofrimento de Jó, olha o que está no capítulo 1. Estou chegando em Oséias, já cheguei na verdade. Ah, Jó, justo, íntegro, reto, se desvia do mal, padrão de alguém que serve a Deus. Ele sacrifica, ele adora, ele é justo, ele é reto, se desvia do mal, dá exemplo para outros. Se é tanta coisa assim, por que é que está sofrendo na mão de Deus? Não, pastor, não é na mão de Deus não, foi Satanás quem se levantou. Mas tu não viu que Satanás pedia permissão para Deus para tocar? Deixa eu tocar na família, toca. Deixa eu tocar no dinheiro, toca. Deixa eu tocar nos amigos, toca. Deixa eu tocar na saúde dele, Deus, toca. Deixa eu tocar na vida, não, na vida não. Percebeu que é Deus quem está deixando? Até o diabo é ferramenta na mão de Deus quando Ele quer. Ih, Jesus, para que tu manda eu falar isso? E por que é que Deus usou Satanás como ferramenta? É porque é tanta coisa no 1, não é? Aí entra o 42. Aí lá no 42 a gente gosta de ler o verso 10, não é? E Deus virou o cativeiro de Jó. Leu o 5. Que antes de virar o cativeiro, sabe o que está escrito? Jó abre a boca e diz assim: ó Senhor Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar. Espera aí. Como é que conhece de ouvir falar se é justo, íntegro, reto, se desvia do mal? É tudo isso e só conhece de ouvir falar? Aí Deus diz: eu vou me apresentar para você agora. Agora os teus olhos vão ver quem eu sou. Prova, 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 prova. Prova, mas no meio da prova eu te sustento. Luta, mas no meio da luta eu te levanto. Ai, irmão, está aqui, eu sei que dói, mas cura. Não adianta ser muita coisa na presença se eu não conheço o dono da presença. Naquele grande dia, não vai dar para tu chegar diante de Deus e dizer assim: ah, porque o meu pai ora, porque a minha mãe é, porque o meu filho é, porque a missionária é. Ah, porque o pastor fez por mim, porque o meu irmão que está sentado do meu lado louvou, conhece, orou por mim. Cada um vai dar conta de si. Eu não posso caminhar a tua caminhada, tu não pode caminhar a minha caminhada. Cada um tem que ter uma experiência sozinho com Deus, nem que seja necessário um apertão, para que naquele grande dia você não receba um olhar de Cristo. Sei que está doendo, mas vai curar. E Jesus olha na tua cara e diga: não te conheço quem tu és, para que Ele conheça quem tu é, e tu conheça quem Ele é. 42 capítulos de provação, para agora no capítulo 42 verso 5, Jó abrir a boca, deixa eu ver se tem crente ligado. E no português claro ele diria: Deus ainda não virou meu cativeiro, então eu ainda não tenho dinheiro, eu ainda não tenho saúde, eu ainda não tenho amigos, eu ainda não tenho família, eu ainda estou no meio da prova, mas pelo menos eu conheço Deus e Deus conhece quem eu sou. Ah, eu acho que tem gente que vive isso aqui, não é? Você já viveu aquelas coisas de chegar dentro da tua casa e dizer assim: Deus, entra tu primeiro. Aí tu tá lavando a louça e tu começa a conversar: Senhor, entra lá, trabalha ali. Aí tu tá varrendo a casa e tu começa: Senhor, guarda lá, dá livramento ali. Aí tu vai no teu sofá, senta, pensa que sentou sozinho. Deus sentou contigo ao seu lado.
Ah, mas Deus está no trono, mas a pessoa do Espírito Santo lhe acompanha, e os anjos também lhe acompanham. Irmão, eu não sei se tu faz isso, mas todas as vezes que eu saio de casa e entro no meu carro, eu dou uma de crente louco. Eu falo assim: Jesus entra primeiro, eu entro depois. Eu acho que eu já preguei isso daqui. Se tu já me ouviu falar isto, ouve de novo. Outro dia eu estava descendo, meu amigo pastor Amós Samuel Neemias, na rua da minha casa, e eu comecei a conversar com Jesus. Aí alguém me olhou, passou por mim, no outro dia olhou para mim e disse assim: rapaz, tu é louco, eu te vi falando sozinho. Desceu a rua batendo boca sozinho contigo mesmo. É que está na luta, não é? Eu olhei para ele e falei assim: rapaz, sozinho eu? É tu que não viu? Tinha alguém andando do meu lado, e eu estava conversando com ele, porque eu conheço ele e ele me conhece, mesmo dentro do turbilhão de luta que a gente passa. Quem é que pode levantar a mão e adorar a Deus por isto? Preciso seguir dentro da palavra. Se isto é verdade que eu vos falo, perceba que Deus espreme para melhorar, aperta para que eu possa dar coisas maravilhosas. Entrei em Oséias, capítulo 1, capítulo 2. No capítulo 2, a partir do meio do capítulo, quem ainda me ouve, diga glória a Deus. Você percebe que Deus trata Israel como uma esposa. Se tu ler o verso 16 e quiser ler no capítulo 2, assim está escrito: e será que naquele dia, diz o Senhor, tu, ó Israel, me chamarás de meu marido. Olha como é que Deus trata Israel. Trata Israel como uma mulher, como uma esposa. E a tratativa de Deus com Israel é uma esposa que sempre o trai com seus amantes. Quais são os amantes de Israel? Baal, outros deuses, deuses a qual Israel adora diante do Deus vivo. Só que Deus ama tanto Israel que fala assim: ó, minha esposa, tu adultera contra mim, mas eu te amo tanto que pela lei eu teria direito de cancelar o casamento, me divorciar de você e arrumar outra esposa. Só que eu te quero, eu te desejo e eu te amo. E não me pergunte como é que é isto, irmão. Eu não sei te explicar pela Bíblia, e não está escrito na Bíblia. Porque é que Deus te ama e ama Israel tanto assim? Porque é que Cristo e o Espírito Santo te ama tanto assim? Irmão, a gente pisa na bola todo dia, chuta o pau da barraca todo dia. Ah, mas eu sou santo. Mas pelo menos uma coisa que tu pensa desagrada a Deus por dia. E mesmo assim, todo dia, Deus continua lhe perdoando, dando suspiro de vida e dizendo: ainda lhe amo. Que amor é esse que vai além da tua existência? Não sei. Eu preguei isto outro dia e dizia acerca do amor. Não tem como explicar o porquê Deus te ama. Se quiser descobrir, sobe no toque da última trombeta, chega na glória, vai diante do trono, olha no rosto de Deus e pergunta: por que tu me ama? Aí lá ele te responde. Aqui na terra a tua mente não consegue alcançar o porquê é que Deus te ama. Aí alguém me respondeu: ah, Deus me ama porque enviou seu filho amado. Eu disse: não, isso é consequência do amor que ele sente por você. Ele não te ama porque enviou, ele enviou porque te ama, entendeu, né, profeta? Aí a pergunta que eu te faço é: por que Deus te ama? Por que é que Deus nos ama? Aí Deus me ama porque eu tenho dinheiro. Deus também ama quem é pobre. Deus me ama porque eu sou santo. Deus também ama pecadores, só não ama o pecado que eles estão cometendo. Deus me ama porque eu oferto. Deus também ama quem hoje não teve condição de ofertar. Deus me ama porque eu louvo. Deus também ama aqueles que não têm forças para louvar. Deus me ama porque eu entro em propósito de oração. Deus também ama quem não tem força para orar. Deus me ama porque eu venho para a igreja. Deus também ama aqueles que estão desviados e não têm mais força para voltar para a presença. A pergunta que eu faço é: por que Deus te ama? Por que Deus te ama? Não sei, mas eu sei o que Ele faz com aqueles que Ele ama. Já sei, pastor Jonathan. Irmão, vai doer, mas vai curar. Aqueles que Ele ama, Ele pega no colo, Ele bota a chupeta na boca, Ele passa a mão na cabeça, Ele fala: Gugu Dadá, vem comigo, caminha comigo. Aqueles que Ele ama, pastor Jonathan, Ele chama de centro. Você é o centro, você é tudo, você pode, você é, você vai, você tem. Tu acha que é isso mesmo? Deus não faz isso com quem Ele ama. Com quem Deus ama, Deus não diz: tu é o centro da cocada do universo.
Com quem Deus ama, Deus já começa dizendo: tu não é nada, eu sou tudo. Estou dizendo porque te amo. E se você reconhecer que Deus é e não nós que somos, é Ele quem tem, não sou eu quem tenho. É Ele quem pode, não sou eu quem posso. É Ele quem vai, não sou eu quem vou. Percebeu que existe muita pregação errada aí fora hoje em dia, que diz: vocês são o centro da cocada. Não somos, é Deus quem é. E Deus aperta aqueles a qual Ele ama. Aí chegamos no verso 22 de Oséias, aonde Deus faz questão de exclamar: a terra ouvirá o trigo, ouvirá o vinho e ouvirá o azeite. Irmãos, eu poderia entrar dentro disto da Trindade Santa, apresentando o trigo como o pão santo que é Cristo, apresentando o vinho como a alegria de Deus, apresentando azeite como o Espírito Santo. A Trindade está dentro desses versos. Só que permita-me aplicar esse versículo a vós. Por que aplica a nós? Porque é Deus quem diz: naquele dia em que eu começar a trabalhar, a terra vai ouvir o trigo clamar, a terra vai ouvir o vinho clamar, a terra vai ouvir o azeite clamar. A pergunta que eu vos faço é: da onde vem o pão? Do trigo. Da onde vem o vinho? Da uva. Da onde vem o azeite? Da azeitona. 3 elementos. Só que destes 3 elementos da qual a Trindade flui e se apresenta, não apresentam os seus produtos através de um pedido simples. Ah, Jesus, lá vai. Tu não chega para o trigo e diz para ele: me dá pão. Tu não chega para a uva e diz: me dá vinho. Tu não chega para a azeitona e diz: me dá azeite. Tem tratativas para que da azeitona flua o azeite, para que da uva flua o seu vinho, para que do trigo saia o seu pão. Só que eu tenho uma palavra para liberar quem está aqui dentro. Eu sei que tem gente que sofre. Irmãos do céu, não pense que não, todos nós sofremos. Só que assim como o trigo gera o pão que alimenta outros, o vinho é gerado pela uva que alegra outros, o azeite também cura outros. Só que hoje, exatamente hoje, eu sei que vós estão sendo espremidos para gerar o tão bom azeite que é o Espírito Santo. Então permita-me falar do Espírito que habita em vós. Sei que tu foi espremido para ter esta presença. Agora tu pensa que esse azeite tem que parar em você? Eu não tenho azeite para mostrar que tenho. Eu não tenho azeite só para salvar a mim mesmo. Eu tenho azeite para que transborde e salve outros. Mateus 25 encerra e a gente ora. Sabe qual foi o problema das prudentes? É que elas estavam cheias, mas nunca transbordaram. Se transbordasse, tinha salvado até as loucas também. Agora, como está cheia, se salva, mas não salva outros. Só que hoje eu vim pregar e ministrar sobre vós, que tu não está sofrendo tanto para entrar sozinha na glória. Teu marido vai entrar contigo. Estou profetizando. Tua esposa vai entrar contigo. Teus filhos entrarão contigo. Tua casa entra contigo. Tua família entra com você. Pastor, eu quero. Quer mesmo? Então só quem quer que Deus trabalhe na tua casa. É a última vez que eu estou te pedindo. Segure a mão de quem está do teu lado aí. Isso aqui é profético, Jesus. Pastor, eu não vou pegar na mão de quem está do meu lado. É um direito seu. Só que deixa eu falar de Paulo, né? Se talvez tu não queira pegar por causa de mim, pegue por causa de Paulo. Quem é Paulo dentro da Bíblia? Sabe o que Paulo falou para Timóteo? Ô Timóteo, diz Paulo, desperta o dom que está em ti. Depois que tu recebeu, porque eu toquei e impus a minha mão na tua cabeça. Eu toquei, tu recebeu. Toquei, tu recebeu. Toquei, tu recebeu. Por isso eu pedi para tu pegar na mão. Tu não está pegando na mão porque é jargão de pregador. Tu está pegando na mão porque o Espírito Santo não vai descer aqui dentro esta noite. Ele já desceu em Atos 2. Se já desceu, já está aqui. Se já está aqui, está onde? Está aqui, está aí, está ali, está aqui, está lá. Se está aqui, quando tu pega na mão, o azeite que está em ti, o azeite que está em quem está do teu lado, vai frutificar, vai transbordar, vai fluir e encher quem está vazio. Só sai vazio daqui hoje quem quer. Mas para que 2025 nós entremos com o pé direito, eu peço que tu feche os seus olhos agora. Levanta a mão de quem está do teu lado.
Isto, tu não vai derrubar a casa do diabo porque tu tem força. Tu vai derrubar a casa do diabo porque tu é trigo, porque tu é vinho e porque tu é azeite. Na força de papai, na força do Mestre Jesus e na força do Espírito de Deus, eu convido esta igreja a 30 segundos de glória a Deus e aleluia. Pastor, por que eu tenho que dar glória? Te explica agora. Está vendo esse copo na minha mão? Não larga da mão de quem está do seu lado. Imagina que é um vaso. Um vaso que carrega vinho, um vaso que carrega azeite, um vaso onde se deposita trigo. Tem um buraco no lado de cima. Vovó que é mineira fala para mim: meu neto, isso aqui se chama boca do vaso, boca do copo. Não se enche por aqui, não se enche por aqui, se enche pela boca. Mas como se enche pela boca? Ih, Jesus, vai doer, mas vai curar. Se a boca está assim, ó, fechou a boca, não entra. Fechou a boca, não tem. Ah, tu está forçando para eu dar glória? Não. Primeiro que não é Deus quem veio te dar glória, é tu quem veio adorar a Ele. Segundo que quando tu adora, o trono se move e Ele te enche. Só sai vazio quem quer. Terceiro, na força da adoração, demônios vão recuar lá fora agora. Quarto, quando o trono se move, azeite entra, vinho entra, trigo entra. Quinto, para ser Bíblia, para não ser boca do pregador. Então segura a salma aí. Sabe o que Deus falou para o salmista? Salmista, você quer ser cheio? Aí eu quero, Senhor Deus. Então abre a tua boca e eu a encherei. Levanta a mão de quem está do teu lado aí. O diabo fez de tudo para tu não adorar a Deus aqui esta noite. Só que 2025 vai ser diferente. Tentou te parar no ano 20, tentou te parar 2021, tentou parar 22 e 23, tentou travar no 24. Olha, 25 a igreja em Jardim Primavera, dando glória e aleluia, cheio do poder do Espírito, cheio do poder de Deus e cheio do poder da palavra. Levanta a mão de quem está do teu lado agora. Correntes vão cair por terra, Satanás vai recuar lá fora. Uma coluna de fogo desceu no meio da igreja. E quem quer ser renovado, a hora de adorar é agora. 30 segundos adorando a Ele. 30, 29, 28, 27, 26, 25. Só sai vazio quem quer. 23, olha o azeite renovando, olha o vinho alegrando, olha o trigo levantando. 18, 17, 16, 15, 14. Eu vou deixar você dar glória, eu vou. Esse lugar vai tremer de glória. Tem um terremoto de glória aqui dentro. 9, 8, 7. Quem tem glória dá glória. 6, 5. Eu vou começar a profetizar na propriedade de profeta de Deus aqui esta noite. 4, muralhas caem por terra agora. 3, correntes estilhaçam lá fora agora. 2, aonde o espírito da morte operava, alguém cheio de trigo, vinho e azeite vai botar o pé. Espremido, mas cheio de Deus na terra. Satanás perdeu mais uma. Os planos do inferno estão cancelados agora. A vitória da AD Jardim Primavera. E quem está comigo nesta palavra, abre a boca e enche esta casa de glória agora. Glória agora, 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 glória agora. Quem tem língua, canta em língua agora. Catacoteia, badará, catacoteia. Amanacaturi refaua. Elende queteia, rassúria. Cal refaia, racia. Tem um mistério de línguas estranhas aqui dentro. Deus vai renovar a força de crente aqui agora. O Miquiti refaua. Quem tem os mistérios dos céus,
Eu lhe convido a falar a língua do lugar aonde tu vai morar agora. Canúcia ratacoté badaracata. Nuquiteia ratacoté. Mistério de Jeová. Jesus, para que tu manda eu falar isto? Tem gente aqui que já era para estar morta. A bala não te pegou, não foi porque tu é sortudo. Deus te deu livramento na terra para que você transborde esse azeite, vinho e trigo por onde passar. Eu convido os soldados do alto agora. Pastor, mas eu estou tão fraco. Irmão, vou falar igual eu falo lá na igreja. Até o soldado ou a soldada do alto, mais fraco aqui agora, Jesus, é mais forte que o inferno inteiro reunido. Por isso eu quero te convocar para a guerra agora. A casa não é tua, a família não é tua. Reaja ao nível da guerra então. Pregador, tu está me forçando a dar glória. Não precisa não. Eu quero que tu entenda o que acontece quando você adora no mundo espiritual. Flui vinho, azeite e trigo, e o Espírito Santo atua onde nós não podemos. Eu convido quem está sentado, se coloque de pé em nome de Jesus. Sim. Eu quero fazer duas coisas. A primeira eu faço agora. Quem tem mão, levante a mão em forma de receber assim. Deste jeito. Senhor Deus, eu lhe peço, coloque fogo na palma da mão de cada um agora. Se tu me permite, em forma profética, Cristo, uma gota do teu sangue que jorrou na cruz do Calvário, coloca poder e unção nas mãos deles agora. Aonde eles apontarem estas mãos, Senhor, sairá chamas de fogo agora. Senhor, coloca fogo na língua deles. Cada glória e palavra profética que eles lançarem sairá como uma flecha afogueada daqui de dentro da igreja e vai em direção aonde eles profetizarem agora. Irmãos, em nome de Jesus, aponta a tua mão para a tua casa se tu conhece a direção. Aponta a tua mão para a tua casa se tu conhece a direção. Você vai fluir esse vinho, azeite e trigo em nome de Jesus agora. Tu está sendo apertada desse jeito para ficar calada. Diabo se levanta a semana toda. Chegou a hora de nós reagirmos aqui agora. Cão ruim vai descobrir que a gente ainda é filho de Deus. Ele vai tremer diante do dia que decidiu se levantar contra você, crente fiel. De mãos estendidas na direção da tua casa, comece a dar ordem no mundo espiritual agora. Diga aos demônios para eles se retirarem. Dê ordem ao diabo para ele recuar agora. Senhor Deus, Pai eterno de bondade, a minha oração é muito simples agora. Eis aí os meus irmãos, minhas irmãs, espremidos pelo peso da vida, mas dando bom vinho, bom azeite, bom trigo. Senhor, para onde eles estiverem apontando as mãos agora, flechas afogueadas no mundo espiritual serão lançadas na direção da casa deles agora. Aonde houver alguém caído, vai ficar de pé. Quebra o copo da cachaça e da cerveja agora. Apaga a vela do trabalho preparado. Quebra agora o agridar, Senhor. Senhor, joga por terra o cigarro. Senhor, livra da vida errada. Arranca, meu Senhor Deus, do adultério. Da onde eles estiverem dando ordem agora, entra com força dentro da casa dos teus filhos. Enquanto a tua igreja abre a boca para dar glória e adorar na palavra profética, eu profetizo que a partir de hoje não será mais a mesma coisa. Eu profetizo vitória no mundo espiritual, pelo poder do nome de Jesus, grandão da Galileia. Entra onde eles estiverem profetizando agora. Entra, 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 entra. E Senhor Deus, se há um sinal que tu pode estar agora, de que tu estás trabalhando na nossa casa,
enquanto tu entra no nosso lar, eu lhe peço um sinal de glória dentro da igreja agora. Aonde houver um crente pentecostal, toca ele agora. Toca, 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 toca. Eu não posso tocar, mas tu toca. Eu não posso ir, mas tu vai. Eu não tenho, mas tu tem. Eu não consigo, mas tu consegue. Faz o teu querer e a tua vontade agora. Anuncia. Rementricite. Amanaracataua. Relendria. Segura, meus amigos, porque eu quero ver o som da batalha da igreja. Som de batalha, grito de glória com aleluia. Marcha, língua estranha e oração. Quem é de guerra, vem pra guerra agora. Se tu não entende esses moveres e mistérios, saiba que há uma alegria de Deus tomando conta do coração da igreja. Esse barulho e essas lágrimas é a alegria de saber que não estamos sozinhos no meio da guerra. Deus está conosco. Nós vamos prevalecer no meio da batalha. Eu não posso devolver o microfone a quem é de direito, dentro do tempo que me foi proposto, sem fazer esta fatídica pergunta. A pergunta que eu vos faço, junto com os meus amigos que estão tangendo comigo os instrumentos celestiais, aqui à minha retaguarda. A Bíblia diz que o Espírito habita no meio dos louvores. E enquanto eles estão louvando nos instrumentos, o Espírito de Deus quebranta através dos instrumentos e da palavra corações que ouvem. Eu não ofereço sombra e água fresca aqui esta noite. Mas sombra e água fresca é só na glória. E Apocalipse ainda diz que a gente vai servir a Cristo lá. Então ainda vai ter muita coisa para a gente viver lá. O que te ofereço nos céus, na terra, perdão, não é ausência de vento e tempestade. O que eu te dou agora, se você quiser, é saber que Cristo sempre estará dentro da tempestade contigo. E se não tiver, Ele chega andando sobre as águas. Irmão, se já está difícil com Jesus, imagine sem Ele. Eu te ofereço agora a força que te levará até os céus. Te ofereço agora a mão que te arrasta até a glória. Te ofereço agora um amigo fiel que faleceu e morreu por ti, mas ressuscitou ao terceiro dia. Quem que tu está oferecendo, pastor Jonathan Carlos? Se tu está desviado da presença, desanimado talvez, ou como uma dracma dentro da casa mais perdida, talvez não ora mais como orava, nem sente mais como sentia. Talvez você ainda esteja na presença, mas não tem mais o relacionamento que tinha com Ele. Ou talvez de fato você nunca conheceu o Mestre. Chegou a hora de você levantar as mãos a Cristo. Eu te ofereço vida. Mesmo que a vida da terra falhe, a vida eterna não falhará. Foi isso que Ele prometeu na Bíblia. E é isso que eu vos prometo agora. Levante a mão a Cristo hoje, e eu te encontro daqui a 100 anos na eternidade, para a gente viver para sempre com Ele. Tu já creu em tanta coisa que não deu certo. Tu acreditou em amigos, pessoas, em dinheiro, deu certo. Dá uma chance hoje a isto que eu vos falo. Será que existe uma primeira vida a Cristo entre nós, que queira aceitar Jesus como Salvador, ou reconciliar sua aliança com Jesus? A oportunidade está aberta, mas é agora. Porque entenda que não é só eu orar por você como eu orei agora. Porque se a casa aqui está a primeira alma no altar, se a casa ouve a palavra, ela é limpa como Jesus falou. Mas se Jesus não habitar, não adianta só receber oração, porque os demônios se levantam piores, está na Bíblia. E eu não quero te ver numa situação pior.
Pregador, tu está falando isso para me colocar medo? Não, estou te falando que Jesus falou: se levantares as mãos hoje a Cristo, eu não te prometo a ausência de luta, te prometo que Cristo estará contigo dentro das batalhas. Pastor, não estou pronto ainda. Então vou te contar um segredo, hein? Só entre nós, nem eu estou. Mas tu está pregando, mas Jesus me prepara todo dia. Ninguém aqui está pronto para nada, nem é melhor que o outro. Jesus nos levanta todos os dias. Pastor, vou melhorar primeiro, depois eu vou. Então tu nunca vai vir. Porque não é melhorar para vir, é vir para melhorar, né? Então se houver uma terceira vida, porque já existem duas aqui no altar. Ah, pastor, mas está com a roupa, mas tu conhece o coração, tu conhece a alma. Só Deus conhece a alma de alguém pelo lado de dentro. Se houver uma terceira vida, a hora é agora. Existe uma terceira vida, Cristo, entre nós, e as correntes se quebram agora no nome de Cristo Jesus. Como o tempo não nos permite alongar mais, eu convido a igreja a estender as mãos aqui para o altar agora. Deste jeito. Eu queria lhe convidar nos próximos 20 segundos a orar por elas. Pastor, por quê, irmão? Eu orei por vocês. Vocês receberam tanto poder aí no lugar. Vocês receberam vinho, azeite, trigo, vocês são isso tudo transbordando. Aí como eu preguei, vocês vão levar só para vocês. Transborda para quem está reconciliando com Jesus agora. Ore como se fosse vocês aqui não está nesse momento. Feche os olhos rapidamente e oremos pela vida destas duas pessoas. Senhor Deus, Pai eterno de bondade, Tu conhece como elas chegaram aqui esta noite. Senhor, Tu conhece o coração e a alma. Senhor, eu coloco estas duas vidas nas Tuas mãos. O que passou, passou, ficou para trás. A partir de hoje começa uma nova história e trajetória. Trabalha onde elas não podem, vão aonde elas não vão. Reescreva o nome delas no livro da vida. Ative e reaviva a vida espiritual. Eu coloco a vida das duas e a família das duas nas Tuas mãos, sabendo que se a trombeta tocasse agora, elas já estariam conosco no céu, te adorando para toda a eternidade. Pai, eu as abençoo pelo poder que há no nome de Jesus. Ligo na terra com a Tua igreja e está ligado no céu, em nome de Jesus. E quem concorda, diga amém. Sejam muito bem-vindas de novo a Relacionamento com o Papai. Deus os abençoe em nome de Jesus. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Amém. Aleluia. Milagre não é porque eu quero. Milagre é porque eu preciso. Acabou. Jesus não me dá porque eu quero receber. Jesus me dá porque aquilo irá me ajudar na caminhada. Vou abrir um parênteses dentro do parênteses. Lembra do homem que estava sendo carregado pelos amigos, levado ao telhado, descido ao telhado? E Jesus olhou para ele e disse: levanta, toma teu leite e anda. Ele chegou carregado. Depois que recebeu o milagre nas pernas, saiu de lá como? Carregado ou andando? Então ninguém carregou ele de volta. Alguém só é carregado até encontrar Jesus. Encontrou Jesus, Jesus dá o milagre. Dá um milagre e vai ser carregado de novo. Não, rapaz, levanta, toma vergonha na cara. Eu não te dei perna para você dizer que tem perna. Eu te dei perna para você caminhar. Alguém entendeu na minha direita? Eu vou falar para a esquerda agora. Jesus não vai te dar porque tu quer. Jesus vai te dar porque tem um destino para nós chegarmos. E o destino é o céu, é a glória. É para lá que nós estamos indo, meu irmão. Porque estamos vivendo um cenário atual no evangelho brasileiro, onde se prioriza as coisas da terra, que Deus pode dar, mas não se prioriza as coisas espirituais, que são para a eternidade, que são para sempre. Talvez daqui a 100 anos, nem as crianças mais novas estarão vivas na face da terra. Daqui a 100 anos, não terá mais importado falta de dinheiro, falta de emprego, falta de comida, falta de roupa, falta de condições melhores. Daqui a 100 anos, para que tanta disputa? Para que querer aparecer? Para que tomar lugar do outro? Daqui a 100 anos nada mais disso importa. Para que querer estar de frente? Para que meter a mão no que é do outro? Daqui a 100 anos está todo mundo na glória adorando ao Deus que está sentado no trono. Daqui a 100 anos a gente está vivo por toda a eternidade.
certa vez Jesus foi questionado. No dia anterior ele havia multiplicado o pão da terra para o povo que o seguia, mas ninguém havia pedido pão para ele. Foi ele de si mesmo que pegou pão, multiplicou e deu para o povo. No outro dia, o mesmo povo que comeu o pão da terra foi atrás de Jesus. Quando foi que tu chegaste aqui, mestre? Sabe o que Jesus falou? Vocês estão me procurando, vocês até estão comigo, vocês estão me seguindo, mas vocês não estão me procurando porque viram sinais, maravilhas, ou porque ouviram a palavra de Deus. Vocês estão me procurando porque comeram pão ontem e querem comer pão hoje de novo. Mas deixa eu lhe ensinar uma coisa. Ontem vocês não pediram, mas precisavam. Hoje vocês estão pedindo, mas não precisam. Jesus olha para eles e diz: hoje a padaria está fechada. Hoje não tem pão da terra. Hoje não tem chave, não tem porta, não tem casa, não tem dinheiro, não tem milagre. Hoje não tem nada, só tem eu. Oh, presença. Só tem tu, Jesus, sim. Porque estão me procurando pelo pão que perece. Me procurem pelo pão que permanece. Eles olham para Jesus e: oh, Jesus, me dá esse pão. Quem sabe esse pão é melhor do que aquele que nós comemos ontem. Jesus pega esse dedo aqui, ó, e faz assim, ó. Eu sou. Ainda quer pão? Ainda quer? Eu sei que vai ficar difícil, mas olham para Jesus e: não é esse evangelho que eu vi ontem. Não é essa palavra que eu ouvi ontem. Não é essa igreja que eu visitei ontem. O Jesus de ontem não é mais o Jesus de hoje. Porque eu aprendi um Jesus milagreiro que dá pão a hora que eu quero. Duro é esse discurso. Quem pode suportar? Sabe o que acontece, minha amiga pastora Tânia? Começa a desviar todo mundo da igreja de Jesus. E às vezes eu prego, tem gente que fala: John, tu prega duro. Vai ouvir um discurso de Jesus para tu ver. Que eu estou pregando, tu está aqui me ouvindo. Jesus pregou, não sobrou um, foi todo mundo embora. E foi embora reclamando, Fábio. É muito duro o que ele está pregando. Estou aqui para ouvir palavra dura, não. Estou aqui para receber coisa da terra. E tu acha que Jesus impediu alguém de ir embora? E Jesus vai doer, mas vai curar. Está o povo desviando. Está Jesus parado e não segurou ninguém. Não porque não se importava. É porque Jesus entendia o que está em Lucas 15. Filho pródigo está dentro da casa com o pai, come do melhor na mesa do pai. Aí bate o pé no chão e fala: se tu não me der a parte dos bens, porque eu quero agora. Ah, tu quer? Quero, toma. Por isso Jesus não segurou ninguém naquele culto. Pior, pastor Manuel, aí vai apertar. Ainda olhou para os 12. Vocês que são meus discípulos, que prega, que canta, que evangeliza, que expulsa demônio, vai embora também. Pega as malas e vai com quem está saindo. Pega e para com quem está parando. Desvia com quem está desviando. Imagine o silêncio no ambiente. Um olhando para a cara do outro e: rapaz, eu nunca vi Jesus falar assim. Eu nunca vi esse homem pregar desse jeito. Eu pensei que Deus era só amor, agora Deus está puxando a nossa orelha. Eu nunca vi ele nos tratar assim. Imagine João olhando para Tomé, Judas olhando para Tiago. De repente Pedro toma a frente. Vocês não vão falar não? Então eu vou falar. Já entenderam, são de Bíblia. Imagine Pedro olhando para Jesus, não está na Bíblia, mas deixa eu expressar isso. Ah, Jesus, depois que eu te aceitei como Salvador, muita coisa apertou na minha vida. Ó, a minha sogra está doente lá dentro de casa. Tu vai precisar expulsar a febre dela. Entenderam lá atrás? Estou devendo aí na praça. Tu vai precisar tirar a moeda da boca de peixe. Vão me crucificar de cabeça para baixo. Tu vai ter que trabalhar no meu caráter, porque eu não posso ouvir nada. Já quero cortar a orelha do povo. Mas Jesus, com carinho,
Eu sei que tu prega pesado. Eu sei que tu fala pesado. Eu sei que a tua palavra é dura, mas para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Para onde iremos nós? Se só tu tem palavra. Aí imagine alguém olhando palavra de quê? É palavra de ouro, de prata, de porta, de chave. Aí Pedro, não rapaz, tu está enganado. É palavra de vida eterna. Tudo dando errado, mas eu vou para a glória, é isso que importa. Já que tu levantou a mão, isto, levanta ela e não abaixa não. Isto, levante aí. Isto, eu quero profetizar algo sobre a sua vida. Não é ouro, não é prata, não é chave, não é casa. Isso é pão da terra. Eu vou profetizar, é o pão do céu agora. A mesa já está posta, o banquete preparado, e só sai com fome daqui quem quer. Mas quem quer comer pão, o pão da vida está servido. Abre a boca e bota esse pão para dentro. Daqui a pouco eu prego de novo. Oh, Nando, que tal? Tem um varão que passeia aqui dentro. Tem um rolo de mistério que se desenrola aqui. A Nutri, que tal? A Relêntria. Só sai com fome quem quer, porque Jesus já está na casa. Ele não falta culto. Aonde houver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu estarei. Ele está aqui entre nós. Oh, aleluia. Quem está comigo ainda, diga amém. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no verso 16, Jesus falou o seguinte, olha, são palavras de Jesus, tá? Mateus, capítulo 5, verso 16. Assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. O testemunho da nossa vida, a maneira como nós nos comportamos, fala mais alto do que qualquer pregação. As suas atitudes falam mais do que as suas palavras. A maneira como você age, como você se comporta, leva ou afasta as pessoas de Deus. Você pode levar as pessoas a Cristo ou afastar as pessoas de Cristo. Porque se você se diz cristão, mas age de uma maneira descontrolada, as pessoas olham para a sua vida e, mesmo que elas não digam, mas na mente delas passa esse pensamento assim, ó, eu não quero ficar igual essa pessoa. Eu não quero ficar igual esse homem. Não quero ficar igual essa mulher. Eu não quero servir a esse Deus que ele diz que serve. Para ficar desse jeito aí, para ser essa pessoa desequilibrada. Tá entendendo, irmãos? Então, o testemunho da nossa vida, a maneira como nós nos comportamos, tudo isso fala mais alto do que qualquer pregação que nós possamos fazer. Terceira coisa que eu aprendo aqui com essa passagem de Paulo. A ansiedade pode ser vencida pela oração e pela gratidão. A ansiedade pode ser vencida pela oração e pela gratidão. Eu vou frisar novamente isso aqui, eu já falei disso aqui outras vezes, mas eu quero ressaltar que existem situações de depressão, de ansiedade, de síndrome do pânico, de várias outras doenças da mente que precisam de acompanhamento profissional, acompanhamento psicológico, precisam de uma pessoa especializada,
Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Se você estiver com um problema no coração, você vai procurar quem? Você vai num cardiologista. Ele é um especialista no coração. Amém? Você pode pedir a Deus, você pode orar, você pode ir lá na campanha de oração, pedir ao Senhor, Deus, em nome de Jesus, sara o meu coração. Mas você precisa também de procurar ajuda profissional. O evangelista Lucas, ele era um médico, sabia disso? Lucas era médico. Então, Deus capacitou os médicos para serem instrumentos em nossas vidas, instrumentos de cura. Eu estava com um problema aqui no septo nasal. Eu poderia ficar orando o resto da minha vida. Mas eu fui num otorrinolaringologista. Palavra difícil, né? Fui numa otorrino e ela falou, você tem que fazer uma cirurgia simples. E eu fiz a cirurgia. Hoje eu estou respirando muito melhor. Deus poderia me curar? Claro que sim, Deus tem poder para isso. Mas se Deus me deu esse recurso de ter um acompanhamento médico, eu creio, sabe, irmãos, que Deus estava ali naquele momento em que eu estava anestesiado, é uma anestesia geral, eu estava apagado ali em cima daquela cama, naquele leito de hospital. Eu creio que Deus estava ali com aqueles médicos, capacitando aqueles médicos, os anestesistas, e deu tudo certo, graças a Deus. Então, a ansiedade, ela pode sim ser vencida pela oração, pela gratidão e também por um profissional, por um remédio. Eu estou falando isso porque senão as pessoas ficam aí a vida inteira convivendo com uma doença, uma coisa patológica e somente orando. Deus quer que você ore, mas Deus quer que você também use as ferramentas que Ele colocou à disposição dos homens. Se o Espírito Santo falou com você através dessa palavra, dê o like no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Quer assistir a mensagem completa? Clique aqui no link que está na descrição do vídeo. Que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.